Imaculada, eu sou Fábio de Jesus por Maria. E esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra, no seu dia a dia. Hoje é sábado, dia 10 de dezembro de 2022. O evangelho que a igreja nos propõe neste sábado está em Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Assim você me ajuda a evangelizar. Vamos ao evangelho proposto pela igreja neste sábado, dia 10 de dezembro de 2022? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir aos nossos anjos da guarda que nos ajudem a compreender, a acolher e viver a palavra que o Senhor vai nos direcionar, palavras de vida eterna que o Senhor vai nos apresentar nesse dia. Reze comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confio a piedade divina, hoje e sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos à leitura então do Evangelho? Lembrando que o texto do Evangelho está na descrição do vídeo. Abra a descrição do vídeo e acompanhe comigo o Evangelho deste sábado, 10 de dezembro. Naquele tempo, ao descer da montanha, os discípulos lhe perguntaram: por que os escribas dizem que primeiro deve vir Elias? Ele respondeu: de certo, Elias virá e restaurará tudo. Ora, eu vos digo, Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer por obra deles. Então os discípulos compreenderam que ele lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, neste evangelho de hoje, você ouviu que os discípulos acabaram de descer a montanha e perguntaram a Jesus sobre algo que era comentado, algo que era ensinado, algo que era propagado pelos escribas. Os escribas diziam que primeiro, antes do Messias, antecedendo o Messias, deveria vir Elias. Mas eles estavam descendo a montanha. Que montanha era essa? Era o Monte Tabor. Em Mateus capítulo 17, o evangelista narra a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, o quarto mistério luminoso. Quando Jesus resplandece de luz, Jesus mostra a sua glória para Pedro, Tiago e João. E eles veem ao lado de Jesus dois grandes profetas, os maiores profetas do Velho Testamento, Moisés e Elias. Mas algo nos leva a entender que eles ficaram de forma especial impactados pela figura de Elias. Porque quando eles descem do Tabor, eles vão perguntar para Jesus exatamente sobre o profeta Elias. Eles acabavam de ver Jesus na sua glória, o esplendor da glória de Deus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus, unido ali com o Pai e o Espírito Santo resplandecendo de luz, e Moisés e Elias vindo falar com ele. E após descer do Tabor, eles perguntam: os escribas dizem, Senhor, que antes da vinda do Messias deve vir Elias. E Jesus é muito claro, dizendo: Elias já veio. E eles mataram Elias. Assim também eles vão fazer o mesmo comigo. E o evangelista Mateus diz aqui, com todas as letras, eles entenderam que Jesus falava de João Batista. Queridos, por que Jesus associa João Batista a Elias? Vamos entender esse mistério. Não tem nada a ver com a heresia da reencarnação. Isso não existe. Reencarnação não existe. Reencarnação é fantasia. Reencarnação é fantasia de alguém que quer ter uma recuperação, quer ter uma segunda chance. O cara vive de qualquer jeito essa vida e acredita que se ele fizer tudo errado, o que vai acontecer com ele, depois ele vai voltar para esse mundo para ter mais uma nova chance. Isso não existe. Hebreus diz claramente: morremos apenas uma vez, depois vem o juízo. Por isso as pessoas que dizem que João Batista seria o Elias reencarnado, heresia isso. Isso não existe. Não existe reencarnação. Hebreus é claro: morremos apenas uma vez e depois vem o juízo.
Mas então por que Jesus vai dizer que Elias já veio na pessoa de João, e eles não o receberam? Olha o que vai dizer a palavra de Deus, segundo o livro dos Reis. Segundo o livro dos Reis, capítulo 1, versículo 7. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Ele indagou que aparência tinha o homem que veio ao vosso encontro e falou essas palavras. Eles responderam: era um homem vestido de pelos e com um cinto de couro em torno dos rins. O homem havia vindo, trazido uma palavra, e eles perguntam: que homem é esse que tinha vindo falar com vocês? Era um homem vestido de pelos e com um cinto em torno dos rins. Ele disse: é Elias, o tesbita. Elias se vestia de pelos e com um cinto de couro em volta dos rins. Agora vamos ao Evangelho de Mateus, o mesmo Evangelho que a gente lê hoje, mas lá no início do Evangelho, Mateus capítulo 3, versículo 4. Mateus capítulo 3, versículo 4. A palavra diz assim: João usava roupa de pelos de camelo e um cinto de couro na cintura. Queridos, João usava a roupa idêntica do profeta Elias. Por que João Batista se vestia da mesma forma que o profeta Elias? E isso fica atestado aqui nesse versículo 4 do capítulo 3 de Mateus. Por quê? Queridos, João sabia da profecia. João sabia que Elias deveria voltar e essa volta de Elias deveria preceder a vinda do Filho de Deus. Queridos, a palavra ensina que Elias foi arrebatado aos céus num carro de fogo. E os judeus acreditavam que esse Elias, que havia subido aos céus numa carruagem de fogo, estava morando na glória de Deus e depois voltaria na sua carruagem de fogo. E essa vinda dele seria um anúncio, seria para preparar os caminhos do Messias. Só que Deus fez com que Elias voltasse na pessoa de João, ou seja, o grande profeta, o maior profeta do Velho Testamento, agora fica à sombra e é substituído por João Batista, o grande profeta, o único profeta que vai do Velho ao Novo Testamento, o único profeta que é elogiado pela boca do próprio Jesus, que disse que ninguém se compara a João Batista. Queridos, João veio com o poder de Deus sobre si para preparar a vinda de Jesus. E o que os homens fizeram? Vai dizer o próprio Jesus: mataram João. Ele foi preso, você sabe bem a história. Herodíades dançou, Herodes ficou seduzido com a dança daquela garota e disse para ela que ela podia pedir qualquer coisa, mesmo que fosse a metade do seu reino. Ela pediu então a cabeça de João num prato. João foi morto. E aqui Jesus disse: Elias já veio na pessoa de João Batista. E eles mataram João. A mesma coisa eles vão fazer comigo. Queridos, agora, olha para dentro do seu coração. Vê quantas vezes Elias, João Batista, Jesus, quantas vezes a palavra veio até você. E quantas vezes você matou essa palavra no seu coração. Santo Agostinho de Hipona diz: eu tenho medo da graça que passa. Quantas vezes eu já mandou para você Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, etc. Quantas vezes Deus já mandou diversos João Batista. Quantas vezes Jesus mesmo não veio falar ao seu coração, por meio de um filme, por meio de uma música, por meio de uma pregação, por meio de um vídeo no YouTube, por meio da leitura da Bíblia, por meio de um conselho de um pai, de uma mãe. Quantas vezes Jesus não bateu a porta do seu coração? E quantas vezes a gente não matou Elias? Quantas vezes a gente não matou João Batista? Quantas vezes a gente não crucificou Jesus no nosso coração? Quando a gente deu de ombros, quando a gente fingiu que não ouviu, quando a gente se recusou a obedecer a Deus. Não sei quanto tempo eu tenho de vida, com certeza você também não sabe. A vida da gente é um sopro. Nossa vida está presa como se fosse por um fio de cabelo. E só Deus sabe a hora que esse fio de cabelo se arrebenta. Pode ser daqui 10 segundos, pode ser daqui 100 anos, não sei. Deus sabe.
Mas se Deus te chamasse hoje, se hoje fosse o dia do seu encontro com Deus, como você seria recebido na eternidade? Com justiça ou com misericórdia? Onde você passaria a eternidade? Jesus acabou de descer do Monte Tabor, onde os discípulos viram a glória de Jesus. E lá no Monte Tabor, Moisés e Elias conversavam com Jesus sobre a paixão. Ele desceu do monte, onde ele foi, resplandeceu em glória, brilhante como luz, para subir depois do Monte Calvário, onde ele estaria resplandecendo pelo seu próprio sangue. Não mais na glória do Tabor, mas a deformidade da cruz, deformado, chagado, destroçado pelos nossos pecados. Na sua vida, qual monte você tem colocado Jesus? Pensa nisso. Deixe essas palavras ecoarem no seu coração ao longo desse dia. E se decida, hoje, nesse dia 10 de dezembro, se decida a deixar Jesus entrar no seu coração. Mais uma vez hoje Jesus vem falar com você. Talvez seja a última vez, não sei. Só Deus sabe. O fato é que mais uma vez, por meio desse vídeo, Jesus bate a porta do seu coração. Lembrando aquelas palavras que ele diz no Evangelho de João: eis que estou à porta e bato. Se alguém me abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Perdão, palavras do Apocalipse. Deixa Jesus entrar no seu coração. Deixa Jesus fazer morada na sua vida. Mataram João Batista. Crucificaram Jesus. Não faça o mesmo. Mas deixe Jesus reinar no trono do seu coração. Que Deus te abençoe. Viva Maria Imaculada.